Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e junto com a gente está aqui o Natan. Dê um oi para ele. Vamos para a nossa melhor aula, venha com a gente. E nós vamos conversar sobre Constituição. Tá por dentro do que é este assunto? Não! Pegue caderno, lápis, caneta, anote as informações. É fundamental conhecer a Constituição do Brasil. Não tem ideia do que é isso? Foque muito nessa aula, preste atenção. Tá por dentro de Constituição? Legal! Venha também para essa aula com muita atenção para nós debatermos um pouquinho da história de como foi feita a atual Constituição do Brasil e alguns dos direitos sociais colocados nesta Constituição. É isso que nós vamos conversar na aula de hoje, a Constituição do Brasil de 1988, a nossa atual Constituição. Venha com a gente. E para a gente começar, duas perguntas básicas nessa conversa. Primeiro, óbvio, o que é uma Constituição? Você sabe? Segunda questão, você sabe quantas constituições o Brasil já teve em sua história? Sim, o Brasil teve mais de uma constituição em sua história. Quantas no total? Tem ideia? Relembre aí, uma constituição normalmente é alterada, ela é alterada quando há uma mudança na forma de governo. Então, quando há uma mudança na forma de governo, precisa alterar a Constituição, essas leis. Vamos lá então conversar sobre isso. Primeiro, Constituição é o conjunto das leis de um país, de um estado, de uma nação. São as leis base a partir de onde as demais leis vão ser criadas. Então as outras leis criadas a partir daí têm que obedecer à Constituição. Segunda questão, quantas constituições o Brasil teve? 7. Acompanha aqui na imagem para você. Você tem a primeira Constituição do Império, de 1824. Depois, a mudança para a República, em 1891. Depois, ainda você teve a mudança do governo de Getúlio Vargas, na chamada Segunda República, com o direito das mulheres de votar. Depois, a Constituição que tira a democracia e coloca a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, fim da liberdade política, em 1937. Com o fim do governo Vargas, a Constituição de 1946 e a volta da democracia. Em 1967, a Constituição do regime militar no Brasil, portanto colocando as características do governo militar. E, por fim, a Constituição atual do Brasil, que é de 1988, sobre a qual nós vamos falar nessa aula. Vem com a gente! Falando em Constituição, você sabe que mudanças esta Constituição de 88 trouxe para a sociedade brasileira? Tem ideia das principais leis, dos principais direitos, dos principais deveres que você tem como cidadão, o que a sociedade pode exercer como seu papel de participação política? A Constituição de 1988 coloca todas essas regras para a gente. De todas as leis que existem no país, a Constituição é a mais importante. Ela é a mais importante. Ela é a norma que trata justamente da elaboração de todas as outras leis. É a Constituição que diz como as leis devem ser feitas, por quem elas devem ser feitas, de que maneira elas devem ser feitas. E ainda a Constituição apresenta elementos orientadores que essas normas devem ter. Segundo a Constituição, por exemplo, todos somos iguais. Nenhuma pessoa, grupo ou instituição está acima da lei. Portanto, nenhuma lei no Brasil pode colocar um grupo sobre outro grupo. Todos somos iguais, é o que diz a Constituição do Brasil. Vamos falar um pouquinho então sobre essa Constituição. A principal contribuição do governo de José Sarney, que era vice-presidente de Tancredo Neves e assumiu após sua morte, foi a convocação de uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte. O lema do seu governo era tudo pelo social e ele ajudou então a dar esse impulso social na Constituição de 1988. Em novembro de 1986 foram realizadas eleições que escolheram os senadores e os deputados que iriam compor a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha um objetivo: elaborar a nova Constituição do Brasil após o fim do regime militar.
Então, como ia funcionar o trabalho dessa Assembleia Nacional Constituinte? Nessa Assembleia, os brasileiros puderam participar da elaboração da futura Constituição. Sim, intensa participação popular. Poderiam ser apresentadas propostas assinadas por pelo menos 30 mil pessoas. Portanto, os grupos sociais puderam se organizar e apresentar propostas para a Constituição do Brasil. Os movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, o movimento operário, o movimento estudantil, entre outros, participaram intensamente da discussão, exercendo a sua cidadania, reivindicando seus direitos. Aliás, a imagem da sua tela mostra um pouco disso, né? Convidando a participação popular como se estivesse reconstruindo o Brasil, né? Renovando a imagem do Brasil, a população podendo participar desse processo constituinte, criando a lei máxima, a lei mais importante do país, com participação popular. E essa foi uma grande marca da Constituição de 1988. Ulisses Guimarães, um personagem-chave, um personagem central nesse processo todo, que aliás aí na imagem aparece do lado direito da sua tela, segurando aí já a Constituição finalizada em outubro de 1988. Ulisses Guimarães, além de ter sido um dos principais porta-vozes do movimento das diretas já, que entre os anos de 83 e 84 exigia eleições para presidente, ele, que era do MDB de São Paulo, foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia que foi instalada em 87 e que foi, então, portanto, um dos principais porta-vozes dessa participação social, dessa nova Constituição, dessa nova era em que o Brasil estava entrando de democracia. Então, Ulisses Guimarães, o presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte, que foi responsável, então, por tocar toda aí a votação dessa nova Constituição do Brasil. Exercício para você, leia comigo esse trecho. Pela primeira vez na história nacional, uma Constituição seria escrita sem texto base enviada pelo governo, sem um processo decisório prévio acordado entre as elites e com a reduzida tutela dos donos do poder. Então, o governo não fez um texto base, não houve um acordo prévio para votação, nada. A Assembleia Nacional Constituinte se iniciou sem uma base, portanto, ouvindo as demandas populares. Explique por que a Constituição de 88 ficou conhecida como Constituição Cidadã.
Constituição Cidadã. Portanto, faz referência ao povo, à população, aos cidadãos. Foi uma Constituição que chamou a participação da sociedade na sua elaboração. Ela não tinha como o texto que você leu ali, não tinha um texto base, não tinha um acordo do governo, ela foi sendo criada a partir das demandas sociais, portanto atendendo aos pedidos dos cidadãos, a Constituição Cidadã do Brasil. Ela teve uma intensa participação dos movimentos sociais, como o movimento negro, indígena, feminista, movimento operário, movimento estudantil, e eles participaram intensamente das discussões, exercendo sua cidadania e reivindicando seus direitos. Ao contrário das outras constituições do Brasil, a Constituição de 88 não foi escrita a partir de um texto base enviado pelo governo, foi feita atendendo às demandas dos cidadãos brasileiros, a Constituição Cidadã, que atendeu um grande número de direitos sociais, então, na sua elaboração. Algumas das características da Constituição de 1988, vamos a elas. Forma e regime de governo, república federativa e presidencialista. Foi a forma e o regime de governo escolhido. Previa-se para o ano de 1993, 5 anos após o final da elaboração da Constituição, a realização de um plebiscito, de uma escolha popular para escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, também para escolher entre república e monarquia. Então, dali a 5 anos, esse plebiscito foi realizado para confirmar a República Federativa e Presidencialista como forma de governo. As eleições foram estabelecidas de forma direta, com participação direta da população, tanto para vereador, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Então, eleições diretas. Além disso, o voto. Os analfabetos poderiam votar para todos os cargos, uma novidade. O voto passou a ser obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, o voto no Brasil passou a ser universal sem nenhuma outra condição. Então, e obrigatório para os maiores de 18 anos. Porém, facultativo para os maiores de 70 anos e para as pessoas com 16 e 17 anos. Elas têm o direito de votar, mas não são obrigadas a votar. A obrigação é para as pessoas entre 18 e 70 anos de idade. As liberdades civis e o trabalho. A Constituição garantiu liberdade de expressão, iniciativa popular para a proposição de novas leis e proibiu a censura no Brasil. A censura passou a ser totalmente proibida no Brasil pela Constituição. Quanto ao trabalho, a jornada semanal passou de 48 para 44 horas semanais e houve a garantia de vários direitos trabalhistas presentes desde a CLT, como, por exemplo, está a imagem do seu lado direito da tela. Aviso prévio, convenções e acordos coletivos, isonomia, ou seja, igualdade salarial, direito da gestante e da mulher, a seguridade social, a aposentadoria e ainda o seguro-desemprego. Esses direitos que já existiam, a maioria deles desde a CLT de 1943, foram mantidos pela Constituição de 1988. Direitos indígenas e das populações quilombolas. Quanto aos direitos dos povos indígenas, a Constituição reconheceu aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Portanto, as terras indígenas ocupadas tradicionalmente pertenciam aos indígenas. Ao governo caberia demarcar essa terra e entregar a posse às comunidades indígenas. E a Constituição garantiu respeito às tradições indígenas. E quanto aos povos quilombolas, também garantiu o direito à propriedade das terras remanescentes dos quilombos e ainda o direito com base na autodefinição. Então a pessoa se autodefine aí, descendente quilombola ou se autodefine como negro. E a garantia da expressão cultural e social das populações quilombolas. Então o respeito social, o respeito ao exercício da cidadania foi garantido, tanto às populações indígenas quanto às populações quilombolas. Exercício para a gente conversar. Leia comigo um dos incisos do artigo 5º da Constituição do Brasil.
A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Identifique a importância da inclusão do racismo como crime citado na Constituição. Analise como isso pode ajudar a combater o preconceito no Brasil. O racismo está previsto na Constituição como crime. Qual a importância disso? Tá aí para você uma questão que você pode pensar, analisar, essa questão tão importante até para a nossa atualidade, o racismo, a discussão, o debate sobre o racismo. Que a Constituição do Brasil, como nós vimos antes, garantiu respeito a todos os grupos sociais, aliás, dando o apelido para a Constituição de Constituição Cidadão, respeito aos direitos de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Qual a importância da inclusão do racismo? Claro que essa é uma resposta pessoal, mas o que nós podemos refletir sobre isso? A inclusão do racismo como crime inafiançável foi importante, porque possibilita que as pessoas denunciem essa prática amparadas por uma lei. Com isso, coíbe-se esse tipo de preconceito que ainda é comum em nosso país, apesar da grande diversidade étnica da sociedade brasileira. Importante estar presente na lei para se coibir essa prática tão nefasta, tão hedionda, tão odiosa da nossa sociedade, que ainda acontece em alguns momentos, infelizmente. Ajude a combater o racismo e todas as formas de preconceito. Você também faça a sua parte, aliás, muito importante, incentive as pessoas a combater qualquer tipo de preconceito. Ainda sobre outros direitos presentes na Constituição do Brasil. Quanto às mulheres, foi garantido o direito à igualdade de gênero em todas as relações sociais e familiares, sem mais a questão o homem ser um ser superior à mulher. Igualdade de gênero em todas as relações sociais e familiares. Proibição de demissão de gestantes. Proibição de diferenças salariais, de diferenças de cargos e de admissão em razão do estado civil, do gênero. Não há mais, e é proibido pela Constituição essa diferença, para se admitir alguém por um gênero ou por um estado civil. Não. Ainda outras conquistas, a liberdade de religião, a liberdade da manifestação política e a criminalização da tortura e do racismo, como nós já vimos. Então, a garantia de expressão das pessoas sem aí a ameaça de prisão por suas opiniões, por suas expressões
garantidas pela Constituição de 1988. Exercício para você. Leia o artigo 3 comigo da Constituição do Brasil. Constituem objetivos fundamentais do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. São ainda objetivos: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A partir da leitura desse trecho do artigo 3º, qual a melhor interpretação para os incisos 3 e 4 do artigo 3 da Constituição do Brasil? Ficaram na sua tela aí os incisos 3 e 4 do artigo 3º da Constituição do Brasil aí como destaque. E diz ali o inciso 3º, é objetivo fundamental do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdade social. O inciso 4º, promover o bem de todos, e o Brasil é um país que deve acabar com todas as formas de preconceito. Todas elas. Portanto, a pergunta aqui para você, qual a melhor interpretação? Claro, uma resposta pessoal sua, de que maneira você enxerga a melhor interpretação para esse artigo 3º, como explicá-lo para outras pessoas. É uma resposta pessoal, mas é o objetivo da nossa República tomar medidas de governo que possibilitem uma igualdade de condições para todos os cidadãos. Medidas essas que tragam melhorias para áreas como educação, saúde, emprego, dando às classes mais pobres maiores possibilidades a esses direitos. Que o nosso país seja o país do respeito. Todo direito e todo dever deve ser estendido a qualquer indivíduo. Lembre-se a ideia aí, dessa ideia que nós temos aí da Constituição Cidadã. Qualquer indivíduo deve ser alcançado pelos direitos e deveres presentes na Constituição, não importando nenhum tipo de origem, de classe social, de cor, de gênero, nenhuma diferença pode existir no alcance aos direitos e deveres presentes na Constituição do Brasil. E o que nós vimos nessa aula? A Constituição de 1988 consolidou direitos políticos e sociais que já vinham sendo reivindicados pela sociedade. Muitos dos direitos que temos hoje no Brasil foram confirmados após o fim do regime militar e com a Constituição de 1988. A Constituição do Brasil, ela é reconhecida por agregar, por ter em seu meio direitos dos mais diversos grupos sociais, exatamente por isso, recebendo o seu apelido de
Constituição cidadã, por dar o direito à cidadania a diversos grupos sociais brasileiros. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!